Olá, bom dia, sextou. Vamos conversar com o nosso amigo Robson Cunha hoje. Vamos bater esse papo. Vou dividir a telinha com você, meu irmão. Que saudade de você, meu amigo. Também, Bruninho, também. E de todos aí, bom dia. Bom Tudo dia. beleza? Tudo bem, graças a Deus. Acho que o pessoal sentiu sua falta ontem, viu? Oi? Olha só. Ah, que bom, né? Ontem não deu para estar aqui. Tinha um compromisso que não tinha como compartilhar, como eu vou fazer hoje. Não poderia, né? Deixar de estar aqui por 2 dias seguidos. Mas ontem não daria. Não tinha a menor possibilidade. Mas vamos ver se a gente retoma as quintas-feiras de alguma forma, né? Vamos. Pelo Então, menos, Bruninho, pelo oi. menos, mesmo que seja menos tempo, não tem problema nenhum também, tá? Não, tranquilo, a gente A dá um gente se jeito. adapta também nos horários e tal. A gente vai falar de Uhum. que hoje, Robson? Pois é, né? Me conta aí qual é o tema de hoje. Na verdade, nem escreveu ainda, não foi? Opa, vou escrever aqui para o pessoal saber meu relacionamento com a verdade. Seria isso? Isso. Meu relacionamento com a verdade. O que é que tem a ver esse tema? Brevemente, ou há pouco tempo atrás, eu fiz uma live chamada O Caminho da Minha Verdade, né? Na direção da minha verdade. Então, se eu estou na direção da minha verdade é uma coisa, agora o relacionamento com a verdade é outra coisa, né? Essa ficha já deve ter caído para muita gente aí, né? O caminho da minha verdade é o meu caminho verdadeiro, o meu caminho como eu mesmo, parar de mentir para mim mesmo e tal. Agora, meu relacionamento com a verdade, ela é mais amplo, é sobre outras verdades também. A gente vai poder ir complementando e trazendo esse bate-papo aqui. Trouxeram o café. Então, pois é, a proposta é ver como a gente está se relacionando com essa verdade, né? Que verdade é essa, né, Bruninho? Se você já trouxe aí o caminho para a verdade, é bem provável que já saibamos como chegar a ela, né? E quem é ela? Agora, ok, a gente se encontra com a verdade e é preciso muita coragem, né? Para para gente encontrar a verdade, só faz esses movimentos corajosos de encontrar a sua verdade. E a partir do momento que encontra a sua verdade e as suas verdades, como é que passamos a caminhar com essas verdades, né? Então, assim, a proposta é a gente conversar exatamente sobre isso. Tem uma metáfora da verdade, que você sabe a historinha da verdade, Bruno? De verdade? De verdade. Não, não tô lembrado não. Se você falar, talvez eu lembre. A que se trata? De que se trata? Veja bem, uma donzela que estava um dia sentada à beira de um riacho, deixando a água do riacho passar por entre seus dedos muito brancos, quando sentiu o seu anel de diamante. Agora eu lembro. Na verdade, não é nem essa daqui, mas vamos aqui. A verdade, ela simplesmente é, andava nua, né? E a mentira chegou e perguntou e disse, né? Bom dia, dona Verdade. Ela disse, eu não sei se será um bom dia, né? Só vendo depois. Aí eu sei que a mentira convencia a verdade e dizia, não, mas entre no rio, entre nesse rio, mergulhe, você vai ver que a água é gostosa,
e tal. E a verdade, ela tira totalmente a roupa e mergulha nua nesse rio, né? Porque acreditou na mentira, se deixou convencer, tirou as roupas e mergulhou. A mentira pegou as roupas da verdade e fugiu, né? Então, hoje em dia, a gente tem aí muita mentira vestida de verdade, né? Exatamente por ter roubado as vestes da verdade. E é exatamente por essa historinha que agora a gente entende que a verdade ela vive nua. E essa nudez da verdade, ela muitas vezes incomoda. A nudez da verdade incomoda, né? E muitas vezes a gente tenta vestir a verdade de acordo com os ouvidos que vão ouvir. Muitas vezes é necessário isso. Mas observe que, ainda vestida, a verdade não pode perder a sua identidade, a sua essência, né? A roupa pode ser até nossa. E essa verdade que vivia nua, porque teve as suas roupas roubadas pela mentira, e a mentira passou a vestir as roupas da verdade, e quando se aproximava pelos vilarejos, as pessoas olhavam para aquela roupa e dizia: olha aí a dona verdade. Mas, na verdade, era a mentira vestida de verdade, e a verdade andava nua. E por andar nua, ela era rejeitada em muitos lugares, ela não podia entrar. E nua, a verdade caminha, né? Segue os seus destinos, passa por um outro vilarejo e ouve a população dizer que o rei daquele povoado era autoritário, agressivo, violento, né? Castrador. E ela se incomodou com isso. Não, isso não pode continuar. Eu preciso falar com esse rei, né? Dessa forma, não pode, as pessoas estão sofrendo, eu preciso falar com esse rei. E vai até o castelo nua, e o segurança do castelo diz: para onde a senhora pensa que vai? Não, eu quero falar com o rei, porque ele é muito autoritário, ele está fazendo mal ao povo, isso me incomoda e eu preciso dizer umas verdades para esse rei. E o porteiro do castelo diz: mas a senhora está no castelo, a senhora pretende falar com o rei nu ou não? A senhora vá se vestir e simplesmente volte aqui. Quando vestida, eu deixo a senhora entrar e falar com o rei. E a verdade sai, né? E passa pelo fundo de uma casa e vê uma corda com algumas roupas penduradas e pega uma roupa daqui, se veste e volta. E o porteiro do castelo disse: não, a senhora pretende falar com o rei do povoado. E vestida dessa forma, a senhora não pode entrar aqui. Vá ali no shopping Castelo, coloque uma roupa decente e eu deixarei a senhora entrar. Aí ela vai no shopping Castelo, né? Veste uma roupa decente e quando chega diante do porteiro, o porteiro diz: agora sim, eu vou deixar a senhora entrar e falar com o rei. Então veja que a verdade nua incomoda, veja que a mentira roubou as vestes da verdade e desfila por aí diante de nós. A verdade, a mentira vestida de verdade, ela é bem aceita por todos nós, né? Mas quando nos aparece a verdade nua e crua, isso nos incomoda, nos inquieta e muitas vezes a gente rejeita e simplesmente a verdade continua insistindo em nos tocar, em nos chegar e dizer para nós aquilo que precisamos ouvir. E ela vai tentar se vestir de alguma forma. E como ela se veste simplesmente, a gente não aceita muito essa imagem, né? A verdade mal vestida também não é aceita por nenhum de nós, né? Então a gente rejeita também. Olha que a verdade não desiste, né? A verdade insiste, persiste e investe em nós,
Porque quando ela vai para o Shopping Castelo comprar uma roupa que não era barata mesmo naquela época, né? Shopping Castelo, né? Castelo, Rei. Então, mesmo naquela época, aquelas roupas eram caras, ela investe para nos acessar. Ela compra uma roupa, ela adquire uma roupa, ela escolhe uma roupa, ela seleciona uma roupa, mas a verdade não desiste de nós. E quando essa verdade passa pelo porteiro do castelo, da nossa consciência, que é o ego, né? E é esse porteiro do castelo, que é o nosso ego, que não deixa muitas vezes a Siri tentando entrar aqui. Ela fica ouvindo a conversa da gente. Esse porteiro do castelo, na verdade, é o porteiro do nosso ego, né? E é ele que, quando se depara com a verdade, diz: não, Robson é santo, Robson não é autoritário, de forma alguma. Dona Verdade, mesmo que vestida, a senhora sabe de uma coisa? Vá bater em outra porta, porque o Robson autoritário que a senhora procura não é esse aqui, esse é santo. E tanto é santo que a mãe dele, quando viva, dizia: chegou meu santo. Então, Dona Verdade, a senhora está equivocada. Não é esse Robson que a senhora procura. E o ego me protege da verdade. E o ego me protege da verdade, mas o ego, muitas vezes, se deixa encantar, seduzir pela mentira vestida de verdade. Olha só, né? É por isso que aí eu trago de novo os simpáticos, os antipáticos e os empáticos, né? Porque na maioria das vezes os simpáticos vestem a verdade de uma forma que o porteiro do ego se encanta. Porquanto a gente vai ouvir aquela verdade, esses simpáticos trazem a verdade que nós queremos ouvir. E observe que esses simpáticos, muitas vezes, não são nada mais, nada menos do que nós mesmos, que costumamos ser muito simpáticos conosco. E nos convencemos de uma verdade, de uma mentira, vestida de verdade, muitas vezes, né? Então, resumindo, a gente viu aí a história da verdade, como nasce a verdade. A mentira convenceu a verdade santa, ingênua, né? E essa ingenuidade deu origem até a um termo sincericídio, né? Quando nós somos sinceros, né? Nós somos ameaçados, né? Pela morte da amizade, da relação, porque, na verdade, no sincericídio, a gente não veste a verdade de acordo com os ouvidos que vão ouvir, né? A gente pega as roupas no nosso caminho, veste as roupas que não são nossas, veste as roupas que não encaixam na verdade e a aparência não fica legal. Então, muitas vezes, nós somos esses simpáticos de nós mesmos e trabalhamos para nos convencer de uma mentira, dando a ela as roupas da verdade, né? E validando o roubo. Então, assim, nós temos a verdade que andava vestida, foi convencida pela mentira a tirar suas roupas e mergulhar no rio. A verdade acreditou, mergulhou no rio nua. A mentira roubou as vestes da verdade e saiu vestida de verdade. A verdade passou a andar nua. A verdade não desiste de nós. Nós precisamos da verdade, ainda bem que a verdade pulsa, não desiste até que chegue à luz da nossa consciência. É um processo muitas vezes doloroso, é um processo que requer muita coragem, muito amadurecimento. A verdade tem uma função estrutural na psique, no desenvolvimento da personalidade, no desenvolvimento do sujeito, no desenvolvimento humano, né? Porque é exatamente a verdade que nos coloca no rumo e que nos constrói. Bruninho, perdi o fôlego. Que Mas, maravilha. assim, valeu. Palmas para esse maravilhoso conto contado do meu amigo Robson. E fica aquela questão, né? Fica aquela conclusão, talvez. Se
a mentira está aí, solta, vestida de verdade, e dentro de você, ou dentro de cada um, existe uma verdade nua, mas que precisa ser apresentável para ser aceita nos castelos das pessoas, vamos ali no varal pegar uma roupa, vamos ali no shopping castelo comprar uma roupa para a gente conseguir atingir o rei, para a gente conseguir atingir o nosso objetivo com a verdade. Se a verdade dói da forma com que ela está, né? Vamos aos poucos, vamos conseguir, porque se a gente soltar a verdade por aí, uma pessoa nua na rua é uma pessoa maluca, né? Então a gente ainda vive com essa questão de aparências no sentido da roupa, no sentido do cuidado ou da não ameaça, ou do sorriso social que temos, né? Desde os primatas. Os primatas têm um sorriso social, né? Ele bota o sorrisão, que é a roupa dele. Eu chego aqui num lugar onde as pessoas não me conhecem, é melhor chegar com um sorriso, né? Então, muitas vezes é necessário para lidar com essas nossas milhares de partes que temos, vestir roupas. E aí eu me lembro de uma frase que é melhor você enganar uma pessoa, é mais fácil você enganar uma pessoa do que você convencer ela. É muito mais fácil você ser enganado do que você ser convencido. Né? Olha que coisa interessante. Então a gente está sendo enganado o tempo todo. E para ser convencido é complicado, porque você precisa acreditar no que está dentro de você. Eu me lembrei de um vídeo que eu estava assistindo. Estava acompanhando um cara que ele é criador de cobras, né? Ele como que trata cobra, ele pegando cobras venenosas na mão. E de repente tem um vídeo dele que bombou mais do que muita gente, né? Do que muitos outros vídeos. Bombou muito mais. O que foi que ele fez? A foto de capa do vídeo dele era ele segurando um rodo. E o título do vídeo era Como Matar uma Cobra de uma Forma Segura. E aí, você clica no vídeo e entra lá, aí ele vem, ó, para você matar uma cobra de forma segura, você vem com o rodo. Por que o rodo? Porque o rodo é mais seguro para você, uma vez que vai manter uma distância que a cobra não vai te dar um bote, esse 1 metro e pouco, 1,5 metros. Então você pega com essa parte do rodo e você vem por baixo da cobra, no meio dela, carrega ela, aí ela vai ficar dobrada, você vai conseguir levantar ela. Aí você vai para fora de casa, vai para um lugar seguro, coloca a cobra e deixa ela embora. E aí ele chamou a atenção da gente ao vestir a capa do vídeo dele como matar uma cobra. E na verdade ele não ensinou a matar, pelo contrário, ele chamou a atenção da gente de que a gente deveria fazer o quê? Não devemos matar as cobras. Você não se preocupe que a cobra não vai trazer perigo para sua família. O que vai trazer perigo para sua família são os ratos. E esses ratos trazem doenças. E se você mata uma cobra, você deixa viver não sei quantos ratos. Então, não mate as cobras. Então, olha que coisa interessante. Ele vestiu a verdade com uma roupa para poder entrar no castelo. Então as pessoas só clicaram no vídeo depois que, por causa do título vestido de maldade, digamos assim. E aí entrou uma bondade. E a bondade foi lá e contaminou positivamente. O que é que você achou desse vídeo, Robson? Já que você não viu, mas eu te contei. Pois é muito interessante e é exatamente esse ponto, né, que a gente traz para a vida prática, como é que a gente está lidando com essa verdade. E muitas vezes a gente mata a verdade e deixa os ratos da mentira percorrerem, né? Mas que verdades são essas que a gente traz aqui? Primeiro, que a gente nem sabe, né? Primeiro, que muitas vezes a gente nem conhece. A gente se comporta, a gente reage, a gente responde às situações que nos acontecem, mas a gente não sabe, muitas vezes, que verdade é essa que está modelando as minhas respostas, o meu comportamento. Porque, assim, se essas verdades viessem facilmente para a luz da consciência,
No mínimo, duas coisas poderiam acontecer. Primeiro que não vem porque não temos uma estrutura psíquica suficientemente capaz para receber a verdade nua, que está lá nos recônditos do inconsciente, né? E como essa verdade nua que está nas sombras, que está no nosso inconsciente, ela quer se expressar, ela está lá tentando entrar na porta do castelo da consciência e o ego não está deixando, ela não desiste, ela incomoda. E quando essa verdade não se expressa, vem a ira, a raiva inadequada com a pessoa errada, pela razão errada, no momento errado. Vem os sintomas, né? Vem simplesmente as enfermidades. A psicossomática mostra isso. Nós começamos a sentir dor nas costas quando a gente retém muitas verdades que não são ditas, né? Vem a afonia, vem a rouquidão, a gagueira, muito nessas verdades não ditas, quando as nossas verdades foram silenciadas pelos pais, muitas vezes, ou por uma crítica de alguém que amávamos muito, entende? Então, assim, que verdades são essas? A gente precisa buscar essas verdades. Mas a gente olha, a gente vai enxergar essas verdades no relacionamento com o outro, né? Nas nossas relações sociais e nas nossas relações com a vida. E é exatamente analisando os nossos comportamentos, os nossos modelos de resposta, as coisas que recorrentemente nos acontecem, as dificuldades que tenho para dar termo aos meus desejos, às minhas vontades, aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, né? Desculpe. É exatamente analisando essas situações pelas quais eu estou passando, os meus desconfortos, as minhas insatisfações. É preciso analisar as angústias, né? A angústia, que é a dor da alma, é o nosso verdadeiro eu querendo espaço para viver e a gente não consegue, a gente termina perdendo essa identidade e se dissociando dele, né? Então, é para isso que a gente vai olhar, para a gente encontrar as nossas verdades. Porque muito das nossas verdades são a nossa essência que foi silenciada, né? Porque quando criança, se eu quisesse fazer balé, essa essência minha era contida, né? Porque balé não é coisa de homem, não é isso? Porque música não vai me dar futuro, né? Porque arte, meu Deus, não sustenta ninguém. E a minha verdade que quer ser vivida, que quer ser expressada, ela é silenciada. Observe, um pai diz assim: Robson, meu filho hoje com 19 anos ainda mente muito para mim. E aí a gente pode perguntar a esse pai, certo? Ok, mas na mentira do seu filho, o que é seu, né? A mentira, muitas vezes, é uma verdade silenciada. A verdade, ela foi punida, né? E quando o filho expressava a verdade, seus próprios sentimentos, ou era sincero, essa verdade era punida, era rejeitada, então desestimulada, contida, silenciada. Um mecanismo de defesa para continuar morando com os pais, não ser despejado e continuar merecendo cuidado. O que é que o filho faz? Encontra caminhos distorcidos, né? Ele simplesmente convive com a mentira. A mentira abre portas, a mentira desperta sorrisos, né? A mentira nos faz ser aceitos, né? A mentira estaria associada à simpatia. A mentira é simpática. A mentira é simpática na medida em que ela é construída para mim. Ela é construída ardilosamente para me encantar. Ou ela é construída por um mecanismo de defesa para me defender, às vezes até de mim mesmo, quando eu não suporto, né?
O Ariano Suassuna, ele tem uma historinha que ele fala que ele mente por amor, né? Então, assim, ele não mente para prejudicar ninguém, mas ele mente por amar, ele mente por amor, né? E ele diz que se identifica muito com o Chicó, né? Porque o Chicó constrói aquelas fantasias, né? E fantasia, muitas vezes, ela não é uma mentira, mas fantasia, e todos nós fantasiamos, porque é da natureza humana, e é um mecanismo também de defesa da psique, e nós precisamos, muitas vezes, fantasiar a vida que desejávamos, aquilo que queremos, para produzir uma sensação de prazer, já que a realidade não é capaz de produzir esse prazer de que tanto preciso para me estruturar, né? E a fantasia também tem uma função estruturante. Quando a gente diz assim, função estruturante, é que me fortalece, é que me estrutura, é que me fortalece psicologicamente, é que me permite permanecer no equilíbrio emocional, né? Então, o trabalho tem uma função estruturante, a família tem uma função estruturante, o desenvolvimento da dimensão espiritual tem uma função estruturante, a perda, o luto tem uma função estruturante, né? A construção de vínculos tem função estruturante. Então, a mentira, muitas vezes, a fantasia, ela tem uma função estruturante compensatória de uma realidade que muitas vezes é cruel para mim, né? E a gente precisa entender isso. Agora, na medida em que a gente se dissocia da realidade e permanece na fantasia dissociado, aí já tem uma patologia, mas nós precisamos transitar muito bem entre a fantasia e a realidade. É por isso que os livros lúdicos precisam estar na nossa lista de livros a serem lidos, né? É isso aí, Bruninho. Perfeito. É perfeito. Perfeito. Essa forma de olhar para o mundo e compreender, né, essa parte simbólica e buscar o que está por trás desse símbolo, dessa imagem, desta roupa de varal ou roupa de shopping castelo. Compreender qual é a verdade que está por trás disso, né? Eu adorei esse termo shopping castelo, cara. Se eu abrir um shopping, eu vou botar o nome shopping castelo. Eu vou botar aqueles negocinhos em cima, assim, vai ficar massa. Adorei o nome mesmo, deve até existir já. Mas qual é a questão, né? Temos na vida essas polaridades. E é engraçado que eu desenhei o yin yang aqui, enquanto você falava, como se esse símbolo aparecesse e tivesse tudo a ver com essa história do ponto preto na parte branca e da ponto branco na parte preta, né? Da verdade fantasiada de mentira e da mentira fantasiada de verdade. Olha que coisa interessante. Olha como é interessante a gente perceber que o absoluto, na verdade, é a convivência de tudo isso. Olha que coisa interessante, Robson. Eu provoco esse pensamento agora, né? Quando o Altair ele fala que construímos nossas verdades, o que é verdade para mim pode não ser verdade para o outro, as verdades podem ser relativizadas. Não tem uma resposta pronta, uma verdade absoluta. Pode ser que a verdade absoluta exista, e eu imagino que ela exista, mas temos percepções. Nossas percepções são diferentes das percepções desse outro. Então, é relativo, uma vez que os mundos de cada um são relativos. São 8 bilhões de mundos só no planeta Terra. Então, se a gente tem essa capacidade de enxergar o mundo diferente do outro, nós vivemos um mundo mais simbólico, o outro também. Então, o mundo real está por trás. O mundo real está por trás das nossas interpretações, está por trás das nossas capas, está por trás dos nossos comportamentos, das nossas palavras. Outro dia me falaram como é que eu consigo ouvir uma pessoa que está ali falando dores, falando problemas, falando isso. Eu falei, olha, eu não escuto as palavras, eu escuto o que está por trás das palavras. As palavras são a capa, as palavras são a roupa. O que a pessoa quer dizer não é o que a pessoa diz. E isso é interessante. Você começar a olhar para o outro no mundo dele e ouvir as palavras percebendo que são roupas. Não é para você apontar e julgar, dizer que a pessoa é falsa, nem nada nem isso. Não, é natural isso.
É natural a gente ter essas roupas. Então, se você olha para uma pessoa e a pessoa está te apontando o dedo falando isso ou aquilo, tem algo por trás disso. E normalmente, quando a pessoa tem uma casca muito grossa, por dentro tem algo oposto. Ela, se ela veste com uma roupa, por dentro é outra. Então, a verdade, ela pode ser mole, macia e frágil. E por fora é uma casca de jacaré. Entende? Então, o contrário também. Uma pessoa que muitas vezes se expõe de uma maneira frágil, fragilizada, se desculpando das coisas, ela esconde um potencial muito grande dentro dela. Então, é importante a gente trazer também, não só para buscar entender qual é, que é a verdade absoluta das coisas, mas perceber que existe uma flexibilização de percepção ao você olhar para algo e ver atrás disso o que é que isso quer dizer. E não estou dizendo nem para você ficar analisando as outras pessoas, como o Robson falou, bem falado aqui. Vamos olhar para dentro. Vamos perguntar para a gente mesmo se a gente está enfeitando a nossa verdade sem enxergá-la ou se a gente está conseguindo ver por trás desses enfeites. E se a gente está também se esforçando para vestir uma face de verdade, uma vez que existe algo muito mais, digamos assim, distorcido ou mentiroso ou ilusório que a gente usa como base na nossa vida. Então, eu quero levantar essa questão da verdade e da ilusão. O que é verdade e o que é ilusão? E por que a verdade dói? Aí eu jogo a bola para Robson. Pá! Pois é, por que a verdade dói? A verdade dói porque o outro é ignorante, é inconveniente, é inoportuno. A verdade dói porque nós não estamos estruturados para receber aquela verdade. Simples assim. Então a gente costuma apontar para o outro. Enquanto a gente estiver procurando culpados, nós não amadurecemos espiritualmente e nós não amadurecemos moralmente. Enquanto a gente estiver procurando culpados pelos nossos sentimentos, pelas nossas dores, por aquilo que eu sinto, ou por aquilo que eu passo, ou por aquilo que eu não consigo, né? Simplesmente eu não amadureci ainda, nem espiritualmente e nem moralmente, porque eu estou delegando ao outro a responsabilidade sobre mim mesmo, deixando de exercer a minha autorresponsabilidade, a minha autonomia, e certamente eu tenho algum problema aí com os níveis de autoestima. Agora vamos provocar aqui um pouquinho. Olha só, a verdade absoluta, ela é absoluta porquanto relativa, né? Então, muitas vezes a verdade, ela é hermeticamente fechada, é aquilo que eu tenho, eu estou convencido daquilo. Eu costumo dizer às pessoas que o pior que a gente pode fazer com a gente mesmo é nos convencer de alguma coisa e nos fecharmos. Aquilo que nos impede de viver e de crescer e de mudar e de caminhar em direção a nós mesmos, de atender as nossas essências, são as nossas convicções. Quando nos fechamos nas nossas convicções, nós simplesmente deixamos de aprender, deixamos de interagir, de trocar, não recebemos mais nada de fora do outro sobre aquele tema. E a minha verdade se cristaliza e não se atualiza. Né? Então, assim, as nossas convicções são os maiores riscos que a gente corre quando as temos. E quer perceber, assim, muito facilmente, quando eu tenho uma opinião fechada, uma verdade absoluta em mim, que nós já chamamos de convicções, é quando alguém começa a falar e a gente interrompe. Alguém começa, ensaia a trazer a verdade dele, a impressão dele, a opinião dele, e a gente não está nem ouvindo as primeiras palavras, porque a gente já está. Quando ele pega ar para falar o que sente, ou para trazer o que ele quer trazer sobre aquele tema, nós não estamos ouvindo, nós já estamos construindo uma resposta. Como é que fica essa interação? Como é que fica esse diálogo? Como é que fica esse relacionamento? Então, como é que eu estou me relacionando com a minha verdade?
Simplesmente eu adoro a minha verdade, eu protejo a minha verdade, eu não dou acesso à minha verdade, e alimento a minha verdade, cuido dela, cubro todas as noites, boto para dormir, né? E simplesmente essa verdade se cristaliza, não se atualiza, e o mundo muda. Quando alguém diz assim, Dimas, quando a minha verdade pode não ser verdade, hoje acredito em algo, amanhã isso muda. Eu não digo nem amanhã, né? Se eu pegar um livro não lido aqui, eu posso desdizer tudo que estou dizendo aqui. A verdade é absoluta aqui, porque é o que temos para o momento, é a nossa melhor hipótese. Mas ela é absoluta e, ao mesmo tempo, relativa, né? Porque eu posso estar trazendo aqui como verdade alguma coisa e que no meu entorno, no universo, já descobriram, já estudaram que, na verdade, é o meu outro compromisso que está entrando aqui. Eu posso estar fechado nessa verdade e no meu entorno já ter outros conteúdos que refutam aquela verdade que eu estou trazendo aqui, né? Então, veja, antigamente as notícias, as informações demoravam muito. Eu acho que não é do tempo de ninguém aqui, mas tinha-se a enciclopédia Barça, a enciclopédia Delta Larousse, né? Elas eram impressas uma vez e as verdades contidas nela permaneciam por anos, 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 anos e anos. Mas hoje, com a internet, a verdade se atualiza instantaneamente. A gente acessa um link, é por isso que nas referências, nos nossos artigos científicos, nós precisamos colocar o link, né? Quando as consultas, quando as fontes que sustentam os nossos escritos advêm da internet. Por quê? Porque aquilo pode estar atualizado, pode já não estar mais dizendo aquilo que eu usei para fundamentar o que eu tentei escrever. Então, na verdade, a verdade ela é sempre relativa. E se eu me relaciono com a verdade como se absoluta fosse, eu vou sofrer, né? Eu vou me tornar um antipático. Eu não vou me atualizar, eu não vou me relacionar legal com ninguém. Eu vou estar sempre fechado. E quando o Bruninho tentar trazer a verdade dele para mim, eu não estou nem ouvindo, eu estou aqui construindo já uma resposta para uma coisa que eu nem sei o que será. E muitas vezes nem deixo ele concluir, eu interrompo. E é nesses momentos que a gente percebe, epa, tem uma convicção cristalizada em mim, né? E é preciso coragem para a gente dizer isso. E o ego nos defende. Porque quando a gente insiste em não ouvir o outro, o ego está lá dizendo, você está certo. Não, não nem deixe de falar, que lá vem besteira, né? O ego está dizendo isso no nosso ouvido a todo instante. E é o ego quem protege essa verdade e não deixa essa verdade se atualizar. E a gente precisa perceber, e a nossa luta é contra nós mesmos, né? É contra o nosso ego. Para a gente conversar com o ego e dizer, não é bem assim não, cara, pode deixar isso aí por minha conta, né? Faça seu papel, mas também não se enrijeça, porque sou eu que estou no controle da minha vida e eu estou me atualizando, eu estou aberto a diversas possibilidades e tenho capacidade de construir possibilidades inexistentes. Então, pode deixar que eu analiso, mas eu analisarei ouvindo, ouvindo até o fim, né? Admitindo que o outro é diferente, que o outro tem a verdade dele. Ele está no lugar de fala dele, né? E aquilo é uma verdade para ele. Diante do mesmo fato que ocorre na frente de duas pessoas, as interpretações serão diferentes. O fato é o mesmo, o momento é o mesmo, mas as interpretações são diferentes, né? Um acidente fatal e tem um leigo e um advogado no passeio que presenciam, testemunham aquilo, se perguntar para o advogado quem é que tem razão, qual é a resposta do advogado? Depende, né? Depende de quem me contratar. Eu vou construir a verdade de acordo com aquele que me contratar, com os interesses de quem me contratar. Né? Se o motorista me contratar, eu vou dizer que a vítima foi culpada.
Se a família da vítima me contratar, eu vou dizer que o motorista foi culpado. Então, veja que um evento é único, né? O fenômeno é único, mas as interpretações são variadas de acordo com o nosso construto, com a nossa história, com a nossa criação, né? O Dimas tem aqui, muito interessante a fantasia, realmente é interessante, a gente precisa fantasiar muito. A relatividade está na verdade ou na percepção, manifestação? Percepção é um termo fascinante, um termo fantástico. A gente não percebe, muitas vezes, digamos que a verdade absoluta no outro ou na vida, mas a gente sente. Nós temos alguns canais captadores da realidade externa, nós ouvimos, nós vemos, né? Nós sentimos. Ok. Agora, o que é perceber? Perceber é captar com todos os sentidos. Inclusive, o sinestésico, o sentimento, as vibrações. A gente pode estar diante de uma pessoa e dizer, poxa, é esse. Mas por que é ele? Você não leu o currículo, você não sabe nada da vida dele. Eu não sei, mas eu só sei que é esse. Percebe? Percebe? Então é aí que está a percepção. Eu percebo e não explico, né? Eu muitas vezes não consigo explicar, mas sei, né? Quando perguntaram a Jung, você acredita em Deus? Ele diz, não, eu sei Deus, né? Quando perguntaram a Santo Agostinho o que era o tempo, enquanto filósofo, ele dizia, olha, eu sei o que é o tempo, mas se me perguntar o que é o tempo, eu já não sei o que é o tempo, né? Porque eu não sei explicar. Então, isso é perceber. A gente pode perguntar ao outro, ouviu o que eu disse? Ouvi. Ok. Mas uma coisa é você perguntar, ouviu o que eu disse? Ou percebe, percebeu, incorporou, chegou em você, o meu tom de voz, todos os componentes dessa linguagem que a gente usa para se entender, para dialogar. Então, a relatividade está, na verdade, ou na percepção. Olha só, a gente tem um feeling. As nossas inconsciências, elas se comunicam. Então, assim, eu sou capaz de captar o que está no inconsciente do outro. E Bruno é capaz de captar o que está no meu inconsciente. É isso que vai construir a percepção. É isso que vai fazer com que o Bruno me diga, Robson, olha só, você estava dizendo aquilo, mas eu não senti firmeza em você, eu não senti segurança, eu não senti uma convicção, né? Eu vi que tem um equívoco ali, ou que você está se sustentando num equívoco. Para mim, o equívoco está claro, mas você traz esse equívoco como uma certeza. O que é isso? É a percepção. Agora, nós só vamos perceber, chegar a esse ponto de perceber, se nós nos entregarmos plenamente ao aqui e agora, né? Porque se eu ficar com o outro, pensando em construir uma resposta para o que ele ainda vai dizer, se eu estiver com o outro, pensando no que eu tenho que fazer depois ou no que eu fiz antes, a gente não percebe. Os nossos sensórios são desligados, né? Porque o cérebro não faz duas coisas ao mesmo tempo, né? Um bom filme sobre verdade, me parece que não tem aqui. Ela É o filme escreveu. O Primeiro Mentiroso, o The Invention of Lying. Of Lying. Line. Então, aí, ó, pronto, uma dica boa aqui da Navina. O Primeiro Mentiroso. Escreve aí, Bruninho. A dica é boa ou você está defendendo sua esposa? Olha, ela é cinéfila, né? Então, ela tem um critério muito assim encantador, realmente, uma sensibilidade para filmes, né? E se ela indica algum filme, pode procurar e até comprar sem ver, porque é sempre muito bom. Agora, Eu também, entendi. Tá defendendo filme sua como esposa. arte, ela também é relativa, né? Os filmes também são relativos, não são absolutos, porque são olhares diferentes que vão assistir aquele filme em momentos diferentes,
sobre emoções, situações emocionais, contextos emocionais igualmente diferentes. Mas, basicamente, com certeza, pode anotar, pode assistir, que é um bom filme. Às vezes uso a mentira para disfarçar uma verdade que me envergonha. Olha aí que coisa interessante, né? Mecanismos de defesa, a mentira como mecanismo de defesa. Dissemos no início que para nos relacionarmos com a verdade, para caminharmos de encontro à verdade, para encontrarmos as nossas verdades, nós precisaríamos de coragem, né? E o que me falta para ter essa coragem de enfrentar essa verdade? O que me falta para me deparar com a verdade de que não sou completo, sou dependente e sou imperfeito? O que me falta para encontrar em mim e admitir e me relacionar com o meu eu verdadeiro, aquele que não está sempre certo? O que me falta, né? Então, assim, é exatamente isso. E aí nós mentimos muitas vezes para nós mesmos e vivemos numa vida de engano. Agora, observe que a gente também trouxe a historinha em que a verdade ela tenta se vestir de forma adequada com os ouvidos que vão ouvir. Então, nós não podemos usar a verdade como instrumento de morte ou de suicídio, que é o sincericídio, né? Matamos um relacionamento porque somos sinceros. Mas nada impede que sejamos sinceros e autênticos. Agora, precisamos vestir essa verdade de acordo com os ouvidos que vão ouvir. E precisamos também ser oportunos ao levarmos essa verdade. E essa verdade precisa ser desejada pelo outro. Se o outro não quiser receber a verdade, nem tente. Silencie, se cale, respeite. Porque ele não vai receber. Ele estará fechado para isso. E muitas vezes a gente leva uma verdade por metáfora, conta uma historinha. Muitas vezes a gente leva uma verdade atribuindo a um outro, a uma situação vivida por um outro. E toca aquele sujeito para quem a gente quer dizer. Muitas vezes a verdade só pode chegar a esse outro por aquele com quem ele tem um comportamento de ligação. E se eu amo esse outro que precisa da verdade, eu preciso saber quem é esse. E levar a verdade para esse que precisa ouvi-la e recebê-la através do outro. Porque esse não confia em mim, mas confia em alguém. E é esse alguém que eu preciso conversar primeiro, para que esse alguém, somente ele, leve a verdade para o outro. Então, viver é encantador. É exatamente esse jogo, essa dinâmica que existe de cada um de nós, habilidade, conhecimento, dedicação para conhecer o outro, para perceber o outro, para ver o momento do outro, o estado do outro, compreender o silêncio do outro. É isso que nos dá ânimo para viver, é isso que floresce a nossa vida, né? Porque se fosse fácil, se fosse simples, não tinha a menor graça, não é isso, Bruno? Robson, eu anotei tanta coisa aqui que vamos ver se dá tempo nesses últimos 12 Aperte o botão minutos. certo para deixar essa live gravada. Primeiro eu quero falar com a minha amiga aí que falou sobre a vergonha. Olha só. A gente estava falando aqui com o Robson sobre essa capacidade, né, de ouvir o outro. E para você ouvir o outro, é importante que você aprenda a deixar o julgamento de lado. E vou falar um pouco sobre a vergonha. Bem pouco mesmo. Basicamente, quando você me fala vergonha, me vem uma imagem, um símbolo. E imagens e símbolos e historinhas são fáceis verdades ocultadas de fantasia que entram na nossa cabeça. Então, contar uma história é uma forma de fazer a pessoa acordar uma verdade dentro dela. Era uma vez um elefante pequenininho que era amarrado num toquinho de madeira no chão. E esse elefante foi crescendo e ele percebia que ele não conseguia sair daquele toquinho porque estava amarrado. E, de repente, ele percebeu que todos os esforços não eram válidos para sair daquele toquinho que ele estava amarrado. Anos se passaram, 20, 30 anos se passaram, e o elefante de 500 quilos foi para
5 toneladas, nem sei o peso de um elefante. E ele estava ali, grande, forte, imponente, bonito. Porém, ele sabia que não adiantava ter esforço nenhum, porque aquele toquinho iria segurá-lo e ele não seria capaz de sair dali. Não é vergonha? Então, gente, mudando um pouco de assunto aqui. Eu estava falando sobre ouvir o outro. Quando a gente ouve o outro, o Robson falou assim, belamente, que a gente tem que estar no aqui e no agora para ouvir o outro. Para ouvir o outro, a gente tem que estar no aqui e agora. E tem algo a mais que eu quero acrescentar nessa receita aí. Quem quiser anotar, exercita. Para ouvir o outro, nós precisamos não ter um conceito do outro, porque senão a gente não ouve o outro. Se a gente tem um conceito do outro e o outro fala que tem outro conceito, em quem você vai acreditar? No outro ou em você mesmo? Então, se eu já sei que aquela pessoa é daquele jeito e ela vem me falando uma coisa diferente do que eu acredito, obviamente eu vou achar que ela está mentindo. Então eu não vou ouvir o outro. Ou seja, eu tenho um conceito concebido antes de conhecer até a verdade da pessoa. Pré-concebido é um preconceito. E é normal a gente ter preconceitos. Quando a gente chega diante de uma pessoa e já começa, ele tá assim porque deve ter acontecido isso com o pai dele, com a mãe dele, eu já chego cheio de preconceitos, começa a taguear a pessoa, a taxar a pessoa e classificar a pessoa. Esse é um grande problema da anamnese fixa. A anamnese precisa ser variável, precisa ser móvel e flexível, porque o ser humano muda a cada segundo. Então, se você tem uma anamnese fixa, aquela pessoa não é mais nada além do que você acredita que ela é. Então, é Siri conversando aí, é? Não, diga. É que eu tô ouvindo Siri falando aí. Sim. Então, se eu tenho um conceito de uma pessoa e ela vem falando, eu não consigo ouvir. Então, além de estar presente, eu preciso não ter conceito sobre ela. Aí é que está o grande caminho da humildade. De você realmente quebrar os conceitos que você tem sobre as pessoas. Porque uma xícara só se enche quando está vazia. É a mesma história da xícara. Tá? Deixa eu ver outra coisa que eu notei aqui. Quando o Robson falou, nossas inconsciências se comunicam, né? E aí eu complemento, nossas inconsciências se comunicam quando não há julgamento. As pessoas perguntam, poxa Bruno, mas como é que eu chego na terapia e consigo lidar com o outro e ouvir profundamente, inconscientemente o outro? Quando não há julgamento. Se você não tem julgamento, você abre todos os canais de percepção de campo imaginados. É simples assim. Não é questão de, é muito treino, não. É não ter julgamento mesmo. O treino que você precisa é de não ter julgamento, tá? Fique claro isso aí para vocês, o que é a minha crença e minha experiência, tá? Outra coisa, Robson, trazendo já uma quebra da nossa própria verdade, já que a gente está falando que verdade é bom e mentira é ruim, não é que a gente está falando isso, né? Mas eu vou defender um pouco o lado da mentira aqui, tá? Já que existe o yin yang e uma parte da mentira na verdade, uma parte da verdade na mentira, já que eu tenho nariz e eu tenho capacidade de respirar porque eu tenho nariz, e eu tenho capacidade de ver, eu tenho capacidade de ouvir, cada coisa dessa tem uma função. Se eu tenho capacidade de mentir, também para mim tem uma função. Então é muito bem-vinda a mentira, uma vez que ela tem uma função. Agora eu não entendo ainda que função é essa e acabo taxando isso como ruim, uma vez que eu aprendi na minha infância que era pecado mentir de alguma maneira. E aí eu acabo criando também uma verdade por cima do afastamento da mentira. Então, cuidado também. Eu estou agora, ao vivo aqui, quebrando um conceito. Eu estou trabalhando a minha mente para tirar uma verdade que eu tinha em achar que mentira era algo ruim. Então, vamos ver se a mentira realmente pode ser algo bom? Olha só. Por que a pessoa mente? Normalmente a pessoa mente ou porque está insegura de lidar com a verdade, ou porque ela criou uma estratégia de sobrevivência, porque o papai ou a mamãe ou alguém freou a verdade dela, e aí ela mente. E olha que coisa interessante, ao mentir, o que ela desenvolve? Ela desenvolve uma capacidade de lidar com a emoção. Olha que coisa incrível! Ela desenvolve a capacidade de, no meio de um problema, ela se está bem, eu estou tranquilo. Então ela está... Ao mentir, o corpo dela se adapta. Ao ser fake naquele comportamento, ao manter uma postura de campeão, por exemplo,
sendo que sua vida está um fracasso hoje, eu começo a ter mais o quê? Eu começo a acreditar mais nas minhas potencialidades. Então, ao mentir um pouco, eu começo a pelo menos conseguir passar pelas verdades sem me abater. Então, se eu passo pelo mundo que todo mundo sai dando rasteira no outro e eu consigo me vestir de verdade sendo uma mentira, eu consigo passar por esse mundo. Aí, olhando para o lado evolutivo, qual a minha conclusão? Quando a pessoa aprende a mentir desde cedo, ela está se preparando para encarar a verdade. Vou repetir. Quando a pessoa está desenvolvendo a mentira na vida dela, ela está se preparando para encarar uma verdade. Olhe que polaridades interessantes. Porque a nossa vida é assim. A gente tem os extremos. E nenhum é certo nem errado. A gente pode passear entre os extremos e viver a vida ali, ó, nesse balanço, incluindo tanto a mentira quanto a verdade, nas nossas potencialidades, nas nossas... Não digo na nossa identidade, mas podendo passear por isso. Faz sentido isso? Deixa eu ver se tem mais uma coisa que eu não falei aqui. Tá, e aí, trazendo tudo isso e essas provocações, a minha pergunta é: como ter humildade? Tá você, Robson, segura aí. Tá! Pois é, né? Então, assim, a minha mãe, ela mentiu para o meu pai. O meu pai, nos seus 90 anos, insistia em que podia ir para a rua sozinho e insistentemente queria ir para a rua sozinho. A minha mãe escondeu os sapatos do meu pai e disse que fui eu quem os confisquei. Era uma mentira. Era uma mentira. Mas, assim, por que essa mentira? Eu penso que toda mentira ela tem uma explicação. Porque toda mentira ela tem uma intencionalidade. Porque toda mentira ela tem uma finalidade. Agora, não é o fato de se explicar a mentira que a mentira vai ser sempre positiva, né? Ela pode produzir efeitos positivos, depende da minha intencionalidade. Não há nada de positivo numa mentira que destrói o outro, que atribui ao outro aquilo que não é dele, aquilo que não é justo, né? Mas visitem mentira. Ariano Suassuna é quem melhor define a mentira, né? Quando ele diz que mente por amor. A mentira ela tem uma capacidade, uma propriedade de nos convidar a refletir. Por que estou me escondendo atrás desta inverdade? Né? Que verdade está sendo contida e por que essa verdade está sendo contida em mim? Um beijo no coração de todos e um abraço na alma. Sintam suas almas assim bem apertadas. Então, nesse 1 minuto e meio que a gente tem aqui agora, eu quero dizer assim, se a nossa verdade está bloqueada, a gente pode se aproximar dela como? Se a verdade de alguém está bloqueada, a gente pode se aproximar dela como? Talvez a gente possa se aproximar por alguma verdade que não esteja bloqueada e seja próxima a essa outra verdade. Então, se eu não enxergo uma verdade, talvez eu enxergue outra. Então, uma das formas de, quando eu faço na terapia, de fazer a pessoa enxergar a verdade dela, é buscar outras verdades próximas. Então, se eu, por exemplo, se eu não acredito que eu consigo correr 100 metros, e aí eu bloqueio a verdade de correr, talvez eu consiga identificar que eu possa andar 100 metros. E aí eu comece a desbloquear a verdade que está próxima dessa verdade, que é de correr. Então, na sua vida, se você perde as esperanças de acreditar em você, se sua autoestima ainda está baixa, se você ainda está faltando alguma coisa para impulsionar o seu viver, a sua busca pelos seus desafios pessoais, busque se cercar das pequenas conquistas, das pequenas verdades, das pequenas autoestimas, digamos assim, para que você comece a se alimentar dessas pílulas de verdade, até se acostumar a digerir uma verdade maior, tá bom? Tanto para o lado positivo, quanto para o lado que a gente considera que dói mais, não é? Então, 20 segundos de abraço aí para você, meu amigo Robson. Beijo no coração. Valeu, galera. Tinha mais coisa para falar sobre a verdade, viu? Tinha mais coisa, mas a gente discorre nos outros temas aí. Valeu, galera. Um grande abraço.
Nos vemos amanhã, 8 e 8. Amanhã.